Hoje a gente vai dar continuidade aos sistemas econômicos. Dessa vez vamos falar sobre o socialismo. A gente falou do capitalismo na última aula e agora vamos completar essa segunda parte com o socialismo. Bom, primeiro eu vou dar umas características gerais, né? A história dos ideais socialistas, ela tem algumas distinções. Aconteceu em fases. A primeira foi a utopia socialista, o socialismo utópico, que teve seus pensadores. Depois teve a teoria marxista sobre o socialismo, que já entramos aí no socialismo científico, né, que entrou a base científica e os estudos sobre as relações de sistemas econômicos para o socialismo. E por fim, o socialismo de fato, né, que foi quando foi empregado em alguns países, e a gente vai comentar sobre alguns deles, os mais principais, e sobre as características gerais também derivadas dessa observação da aplicação desse sistema nos países. E tudo começou pela primeira vez, né, na Revolução Russa em 1917. Os motivos eu não vou entrar em detalhes porque vocês vão ver bem específico na aula de história, mas em 1917 teve o contexto da Primeira Guerra Mundial e nesse contexto todo teve a primeira implantação do sistema socialista que foi na Rússia, né, na antiga URSS. Mas não é nosso tópico de discussão nessa aula. Bom, vamos começar pelo socialismo utópico, né? Segundo socialistas, os ideais libertários da Revolução Francesa, eles nunca foram alcançados, né? Então, todo aquele processo da Revolução Francesa com os ideais libertários da liberdade da população nunca foram alcançados porque ainda assim tinha muito domínio, predomínio da burguesia sobre o proletariado. Então, no início do século XIX, alguns escritores e intelectuais eles consideraram a industrialização, né, que veio em decorrência da Revolução Francesa e da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, como a causa das maiores dificuldades e dos maiores sofrimentos da sociedade daquela época. Como eu disse, né, a dominância da burguesia em cima do proletariado. E teve alguns pensadores, como o Robert Owen, que era inglês, né, e os franceses Fourier e o Conde Saint-Simon, e eles apresentaram as primeiras ideias, né, utópicas, nada baseada em científico, que, de certa forma, eles colocavam como formas de superar as desigualdades trazidas pela industrialização. Então foi um começo de um pensamento coletivo que é a base do socialismo, né? E como eles eram ideias apenas, eles não se baseavam em nenhuma metodologia científica, nada, esses pensadores eram chamados de utópicos, né? A utopia, né? Algo inalcançável. Só que também teve um cara, né, que escreveu um livro que chama Thomas More, e ele era um grande humanicista na época do Renascimento. Falei um pouquinho do Renascimento com vocês na aula passada. E ele escreveu um livro que se chama Utopia, né? Nesse livro ele dizia, né, ele construiu na cabeça dele uma sociedade imaginária. Essa sociedade seria uma sociedade ideal para ele, que, perdão, que nessa sociedade não teria não teria propriedade privada como tem no capitalismo e todos os bens do solo, de consumo, eles seriam absolutamente da comunidade, não teriam posses, né? Ninguém teria mais que outros, todo mundo teria direitos aos mesmos bens. E não teria antagonismos entre a cidade e o campo, então, independente se morasse no campo, independente se morasse na cidade, o tratamento e o desvio de bens ia ser o mesmo, né? E o trabalho não seria assalariado, porque o trabalho assalariado é a base do capitalismo, né? É a moeda de troca. E no socialismo, pelo menos no socialismo utópico, não teria essa moeda de troca. Todo mundo seria beneficiado apenas por ser beneficiado. Era o pensamento coletivo, né? Não teria gastos com luxos excessivos, não teria gastos supérfluos, porque alguns desses gastos também denominam a base do capitalismo, que é o lucro, né? É a geração de mais dinheiro do que você realmente precisa. E o socialismo, ele prega totalmente o contrário. Ele quer dar
condições para que todos tenham as mesmas condições. E no socialismo, né, utópico, o Estado seria o governo, né, seria o órgão administrador da produção. Então, nesse pensamento de economia, teríamos uma forte atuação do Estado como administrador da produção e, consequentemente, da própria sociedade, né? E os socialistas utópicos, eles acreditavam na possibilidade de transformação da sociedade sem que houvesse conflitos entre burgueses e proletários. Não precisava haver uma guerra, né? E a resolução dos problemas socioeconômicos para eles não precisavam ter o choque dessas classes sociais, elas não precisavam se enfrentar para que houvesse essa comunidade, né? E é importante ressaltar aqui que os socialistas utópicos, eles tiveram uma contribuição muito importante para que os intelectuais das próximas fases do socialismo desenvolvessem, né, as suas reflexões sobre a sociedade capitalista. Então, mesmo que seja uma utopia, né, uma coisa inalcançável, uma coisa que não tem base científica, foi como um começo do pensamento de comunidade, o pensamento socialista. Então, esses pensadores, eles têm seu mérito por ter as primeiras ideias de como seria essa sociedade utópica, né? Essa sociedade socialista. Bom, depois disso, né? Depois do socialismo utópico, passamos para o socialismo científico, porque esses pensadores utópicos, eles realmente pensaram na sociedade e deram ideias para esses pensadores e pesquisadores para que desenvolvessem realmente um socialismo científico com base em metodologia científica. E foi aí que começou a ser levado como realmente um sistema econômico, né? Uma possibilidade de sistema econômico, porque antes eram só especulações, eram só ideias. E agora sim eles estão estudando sobre. E quem foi o desenvolvedor disso mais, podemos dizer assim, mais famoso, né? Foi Karl Marx e Friedrich Engels. Eles desenvolveram a teoria do socialismo científico e foi denominada assim porque não mais se apresenta como um ideal, mas como uma necessidade histórica que deriva da crise do capitalismo. Mais ou menos no século XVII, lá para século XVII, século XVIII, Marx e Engels eles lançaram o Manifesto Comunista. E esse manifesto é um livro, né? Ele analisa a história da sociedade como resultado da luta entre duas classes, e essas classes sociais elas são antagônicas, ou seja, elas são contrárias, elas são diferentes. A burguesia, né, que são, como eu disse na aula de capitalismo, elas são a dona, né, ela é a dona dos meios de produção, e o proletariado que vende a sua força de trabalho como forma de sobrevivência, né? E nesse livro, ele instiga o proletariado, eles, né, Marx e Engels, eles instigam o proletariado a se unir para tomar o poder político e disso tudo, né, tendo como pano de fundo as injustiças do capitalismo, como a gente já discutiu lá na aula de capitalismo, o burguês sempre vai gerar o lucro, né, sempre vai pagar o proletariado menos do que ele produz. E para Marx isso é uma coisa errada, né? E ele quer ter a tomada do poder político para o proletariado porque é ele que produz a força de trabalho. Para o Marx e para o Engels, né, um burguês ele pode trabalhar muito, muito mesmo, mas sua riqueza não vem só do seu trabalho. Porque, querendo ou não, um burguês ele vai apropriar da força de trabalho dos empregados, que vão receber um salário equivalente, né, a poucas horas do seu trabalho. Isso se chama mais-valia. Eu vou explicar o conceito de mais-valia dando um exemplo. Ó, vamos supor que um burguês ele vai empregar 5 trabalhadores numa empresa de sapatos, de calçados. E cada um desses empregados vai receber um salário de R$ 100 por mês. E cada um desses, dos 5 trabalhadores, vão produzir 100 pares de sapato por mês. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Cada par de sapato é vendido a R$ 10. Então, no fim do mês, o empregador, o burguês, gerou sozinho R$ 1.000. Se você descontar o valor do salário dos trabalhadores, o material gasto na produção
e tudo mais, ainda vai sobrar R$ 500 que vai ser apropriado pelo burguês. E esses R$ 500 a mais da força de trabalho que deriva do proletariado chama mais-valia. É a base de todo o sistema capitalista. Podemos dizer que é o lucro, né? Mas esse é o lucro advindo da exploração da força de trabalho do proletariado. Esse para o Marx e para o Engels é o conceito de mais-valia. E o que isso significa? Significa que a lógica do sistema capitalista é a exploração da mão de obra para a acumulação de riquezas. E como a gente já discutiu bastante na aula de capitalismo, né? E outro conceito que tem nesse livro, né, no Manifesto Comunista, é sobre o materialismo histórico, que é uma ferramenta utilizada, né, pelo Marx para a criação da teoria do socialismo científico. Então, o materialismo histórico é como a base de todo o desenvolvimento e estudo, né, científico sobre a sociedade socialista. E o que o materialismo histórico diz, né? Ele propõe que toda a história é uma série de lutas, né, entre a classe dominante e a classe dominada. É o antagonismo, né, igual a gente já discutiu. O capitalismo, segundo Marx, né, ele tem contradições que poderiam causar sua própria destruição. Então, o capitalismo em si, ele vai gerar sua própria destruição uma hora ou outra. E então, seria substituído pelo socialismo, com o qual, né, os trabalhadores formariam uma sociedade mais justa e baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Não seria propriedade privada, o domínio do burguês nos meios de produção. E sim, os meios de produção seriam pertencentes à comunidade, né, aos trabalhadores no geral. E para chegar, né, no socialismo, de fato, seria necessária uma revolução social, que aí sim ia implantar uma ditadura do proletariado. Eu, Rafael, não gosto muito desse conceito porque parece que o proletário, né, os trabalhadores, eles iam se aplicar uma ditadura mesmo, né, como se fosse uma coisa repreensiva, né? Mas eu não acredito que seja assim. Então, esse termo está correto em termos de vestibular, mas uma opinião minha que eu acho que é um pouco exagerado, né? Mas vamos lá. Então, a ditadura do proletariado, ele ia compor, né, o elo de transição do capitalismo para o socialismo. Seria, perdão, seria uma, uma forma de transição mesmo, essa ditadura do proletariado, essa tomada de poder pelo proletariado dos meios de produção. E no socialismo, né, ia desaparecer a mais-valia, aquele conceito que eu disse para vocês, e o produto do trabalho social ia ser dividido pelos trabalhadores de acordo com o seu trabalho. Então, ia sim ter uma distribuição justa de acordo com o trabalho que foi desenvolvido para a sociedade e para o bem comum, né? E o socialismo é a etapa de transição para o comunismo, que a gente nunca chegou no mundo, assim, nunca teve um país que chegou de fato ao comunismo, né? Que ele se caracteriza pelo desaparecimento total do Estado, não tem governos, né? E pelo desenvolvimento de forças produtivas que permitem atender ao princípio que Marx mesmo disse, né? De cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Então, tudo que você tem capaz a oferecer, você vai ter também o direito de receber de volta conforme as suas necessidades. Esse é o pensamento coletivo, de acordo com Marx e Engels. Então esse foi o socialismo científico, foi o desenvolvimento desses estudos sociais realmente com base científica para chegar ao socialismo, né? Bom, depois dessa fase chegamos ao socialismo real, né, que foi realmente implantado por alguns países de acordo com as ideias de Marx e Engels. Diversos governos, né, se proclamaram socialistas. Antigamente, assim, os primórdios, né, a URSS, a atual Rússia, Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, Angola, Moçambique e alguns países do leste europeu, nessa época ganhou muita força o socialismo, né? E mais recentemente, aqui na América mesmo, temos a Venezuela, a Bolívia e o Equador, que começaram a trilhar um modelo mais socialista, né? Que hoje é chamado de socialismo do século XXI. E esse socialismo do século XXI tem alguns processos de estatização e investimentos sociais que rejeitam a interferência dos Estados Unidos, que é a nação-chave mais capitalista, né, do mundo atualmente. E só que
hoje, né, esses países, eles são, hoje e também no passado, eles são fortemente dependentes da exportação de commodities, né, que são os recursos naturais que vão gerar depois de algum trabalho, né, algum outro produto. Então, falando historicamente mesmo, esses países socialistas, eles dependem bastante da exportação de commodities para ter um bem-estar social. E o que mais se aproximou, né, do socialismo, realmente, foi a URSS com a Revolução Russa, lá em 1917. Ele se tornou o primeiro país socialista da história. Como eu disse, a gente não vai discutir a fundo sobre isso, isso é papel da aula de história, mas é bom que vocês tenham esse panorama geral, 1917 ali, alguns primórdios da guerra, né, Primeira Guerra Mundial, tudo mais. E ele se tornou o primeiro país socialista da história, né? Mas, por fatores, por exemplo, burocratização do Estado, ausência de liberdade sindical e política, foi um governo meio, podemos dizer, autoritário, assim, né? Que para se chegar ao pensamento coletivo precisa desse apoio autoritário de começo, assim, e isso não foi muito bem visto, né? Não foi muito bem-vindo nos países. E isso gerou uma falta de participação popular nas decisões do governo, né? Que aí, nesse momento, a gente já pode analisar, né, e fazer uma comparação com o socialismo científico. E essa prática, realmente, né, o socialismo real, ele divergiu da teoria de Marx e Engels, né? E o socialismo, ele é caracterizado por uma sociedade sem classes sociais e pelo processo gradativo de desaparecimento do Estado, o que não houve na URSS, né, na atual Rússia. Porque depois dessa burocratização toda, a URSS, ela viveu um regime de terror, né? Ela viveu realmente uma ditadura bem pesada que foi comandada por Joseph Stalin na época, né, que governou com rigor mesmo, a mão de ferro, né, a URSS entre 1924 e 1953. Então, durou bastante tempo aí, se for fazer as contas, dá acho que 29 anos. 29 anos de ditadura de Joseph Stalin. É bastante tempo, né? E era uma ditadura bem pesada, então a gente entra em acordo aqui que realmente divergiu da teoria, né? Enquanto o Estado devia ir perdendo a força, ele foi ganhando mais força ainda. E os países socialistas que foram se formando desde então, né, desde essa Revolução Russa, eles seguiram um modelo criado pelos soviéticos, né? Porque foi a nação, como podemos dizer, referência, né, socialista na época. Então, as outras nações que também decidiram por tomar um método socialista de viver, eles seguiram o exemplo da URSS, né? Mas, como vocês devem imaginar, reproduziram a mesma estrutura de poder e forma de gerenciamento que a URSS. E essa diferença para a teoria do socialismo, né, produziu o que a gente chama de socialismo real, que efetivamente foi posto em prática. Só que ele divergiu, né, da, do socialismo científico, aquele que foi estudado mesmo, né, por Marx e Engels. Bom, a gente pode falar das características gerais também, com base na análise social dos países que adotaram esse sistema. Então, de acordo com a história mesmo, né, e com análises sociais do que aconteceu, né, a gente tem esses tópicos, né, que são a ausência da propriedade privada, que já era colocado, né, no Manifesto Comunista e em todo o socialismo científico, coletivização das áreas agrícolas e formação de uma burocracia estatal dirigente. E é igual eu disse, né, no começo realmente precisava dessa imposição, né, de mudar o pensamento capitalista da mente das pessoas para que assim pudesse gerar um pensamento coletivo social. E para isso, para esse pensamento de coletivização, precisou colocar realmente uma ditadura, né? Precisou colocar um mandante. E isso acabou dando muito errado. Por isso que teve ausência da liberdade político-partidária, eleições indiretas em todos os níveis, forte controle dos meios de comunicação, escritos e falados, houve muita censura, predominância de indústrias de base e de bens de produção, como eu disse, eles eram muito dependentes das commodities, né? Teve ausência de liberdade sindical, menor diferença entre as classes sociais, né?
também é o que prega o socialismo, né? Não ter uma classe dominante, uma dominada. Ele enxerga uma comunidade como um todo, né? E o Estado como maior agente econômico. Isso num caso de transição, né? Igual eu disse, que o Estado tem que ir, no socialismo científico, né? Ele tem que ir se reduzindo o poder conforme a população vai gerando esse pensamento coletivo, né? Essa coletivização em massa da sociedade. E queria falar um pouquinho também, eu acho que cabe a minha aula, também vai caber a aula de história, né? Acho que vocês vão aprofundar mais ainda na aula de história, mas eu queria falar uns principais países que aderiram ao sistema e os motivos que levaram eles a fazer isso. Primeiro começando com a China, né? A Revolução Chinesa. Lá para o século XIX, mais ou menos, o Reino Unido ele comandava a China. Ele tinha todo o poder dentro da China. Era uma exploração muito absurda que o Reino Unido tinha em cima da China. Tanto que teve uma época que o Reino Unido ele começou a comercializar ópio na China, né? Que deixou a população muito viciada, né? Ópio é uma substância que é altamente viciante, né? Te deixa altamente dependente dela. E o Reino Unido ele explorou esse mercado na China, até que teve a guerra do ópio na China, né? Para lutar contra essa exploração. E nesse meio do caos todo, da exploração da Europa, né, do Reino Unido, lá para a China, surgiu o Kuomintang. O que é o Kuomintang? Ele é como se fosse um partido, né, na China, que foi comandado pelo Sun Yat-sen. E esse partido ele teve o intuito de acabar com a exploração europeia na China. E deu certo. Eles derrubaram a monarquia e é proclamada a república na China. E nesse meio, né, no meio dessa história, foi influenciada pela Revolução Russa em 1917. Lá em 1920 surge o PCC, né, que é o Partido Comunista Chinês, que era liberado pelo Mao Tse-tung, que teve como fundador o Mao Tse-tung, né? E o Sun Yat-sen, que deu início, né, ao Kuomintang, ele ele morreu. E quem assumiu a liderança do Kuomintang foi o Chiang Kai-shek, que ajudou o PCC a reunificar a China. A China ela estava muito dividida, né? Ela estava entre os republicanos e estava entre o PCC, né? O Partido Comunista Chinês. E o Chiang Kai-shek ele veio com as ideias de reunificar a China e tornar uma China só, uma China independente e forte. Mas lá em 1927, o Chiang Kai-shek ele entrou em guerra com o PCC. Acho que ele já tinha esse interesse, né, antigamente, e essa aproximação foi só para se aproximar do inimigo, né? E ele entrou em guerra com o PCC e começou uma guerra civil na China, muito forte, durou muito tempo. Tanto que durou aí uns 10 anos essa guerra civil, até 1937, que o Japão atacou a China, né, naquele contexto de Primeira Guerra e tudo mais. E de Segunda Guerra, né, perdão. E o Japão, ele atacou, né? Então o PCC e o Kuomintang se juntou para combater o inimigo em comum. Então aquela guerra civil que estava rolando acabou, né? Eles pararam o cessar-fogo e se juntaram para expulsar o Japão. E o Japão, né, foi derrotado em 1945 devido à Segunda Guerra. Vocês devem lembrar das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Isso desestabilizou real o Japão nessa época. O Japão era uma potência muito forte, eles tinham dominado muita coisa, inclusive a ilha da China, né, que hoje é chamada de Taiwan, e era de domínio japonês na época. E depois disso tudo, de ter eliminado, né, o Japão, a ameaça exterior, a Guerra Civil retomou ali em 1945, né? E até que em 1949 o PCC saiu vitorioso, o Partido Comunista Chinês. E o Chiang Kai-shek, ele, como derrotado, ele foi até Taiwan, né, que é aquela ilha perto da China, e proclamou a República da China, que hoje é Taiwan. Mas aí em 1958, mais ou menos, o Tse-tung, né, o Mao Tse-tung, ele tentou aplicar o comunismo de fato na China, que o PCC venceu e se colocou aí o regime comunista, socialista, né?
E aí ele tentou aplicar o comunismo de fato, mas ele falhou miseravelmente e gerou muita fome na população, miséria e tudo mais. Como eu disse, né, os países que tiveram apoio da URSS nesse panorama todo, eles falharam, né, porque não foi real aplicada as ideias do socialismo científico. Até que em 1978, o Mao Tse-tung caiu, né, e a China abriu seu mercado para o exterior. E assim, até hoje, né, a China se tornou um socialismo de mercado. Eu vou explicar para vocês agora o que é um socialismo de mercado. Ele se refere a vários sistemas econômicos, na verdade, onde parte dos meios de produção são de propriedade pública, como diz o socialismo, ou cooperativa, e eles são operados de forma socialmente como economia de mercado. Então, coloquei essa comparação aí para vocês, né? No socialismo temos a política, né, do PCC, Partido Único, né, o Partido Comunista Chinês, que ele tem influências na educação, saúde, número de filhos, acesso à mídia. Então, nessas bases assim, de governo, tem o domínio, né, do Partido Comunista Chinês. Só que aí chegou alguns conceitos capitalistas para a China para que ela saísse da miséria, né? Eles abriram as ZEEs, né, que são as zonas econômicas especiais, que abriu o mercado para receber dinheiro exterior e também para exportar alguns dos seus produtos, né? É, ele abriu espaço para investimentos estrangeiros, com baixos impostos, isentou as, as como posso dizer, as taxas, né? Isentou as taxas de importação e máquinas e equipamentos industriais, teve facilidade de remessa de lucros para o exterior, PIB e tudo mais. Então, tem uma parte socialista, que é a parte da sociedade mesmo, e tem uma parte capitalista, que se diz no mercado, né? E isso que é o socialismo de mercado. E dependendo do modelo específico, os lucros gerados, né, pelas empresas de propriedade social, não propriedade privada, eles podem ser usados para remunerar diretamente os empregados. Então eles têm ali uma remuneração, né, tem uma moeda de troca. Ou podem se acumular na sociedade e tornar como financiamento público, né? Eles podem agregar pro, pro PIB, né? Podem agregar para o dinheiro comunitário. Teoricamente, a diferença fundamental assim entre o socialismo de mercado e o socialismo é a existência de um mercado para os meios de produção e bens de capital. Então, é como se o mercado fosse aberto ao mundo, só que a sociedade não é baseada no sistema capitalista. Esse é o socialismo de mercado, né? Bom, falei sobre a China, agora eu quero falar um pouquinho sobre Cuba, né? Um pouquinho mais perto da gente aqui. A história de Cuba, ela era uma colônia da Espanha, né? Na época. E os Estados Unidos, eles tinham uma visão futurista para Cuba. Eles queriam a independência de Cuba para explorar os seus recursos, né? Na época, os Estados Unidos uma potência muito capitalista, né? Até hoje, claro. E para que houvesse essa independência, né? Houve a Guerra Hispano-Americana, porque os Estados Unidos acusou Cuba, né? Que era uma colônia da Espanha, de afundar um de seus navios. Era mentira, claro. E com essa desculpa, ele atacou diretamente a Espanha e venceu, porque a potência militar dos Estados Unidos até hoje é muito forte, né? E assim tomou o território do Havaí e declarou a independência de Cuba. Então, Cuba agora estava sem o domínio espanhol. Só que aí os Estados Unidos, eles colocaram uma emenda, né, que chama Emenda Platt. O que isso significa para Cuba? Essa emenda Platt dava direitos para que os Estados Unidos intervissem militarmente todas as vezes que considerassem que seus interesses econômicos estavam sendo afetados. Então, Cuba não tinha uma liberdade de fato, não tinha uma independência assim. Eles estavam submetidos aos interesses dos Estados Unidos por causa dessa emenda Platt depois da independência, né? E além disso, ele restringiu as relações econômicas de Cuba com os outros países. Então, Cuba só podia fazer transferências de mercado, né, com os Estados Unidos que já estava explorando demais. Então, Cuba entrou assim num período muito ruim de falência realmente da população, a população na miséria, com os Estados Unidos tirando esses recursos de Cuba, né? Esse país recém-independente foi bem explorado mesmo pelo agronegócio, né?
que, vamos dizer assim, agronegócio era 100% exclusivo dos Estados Unidos, não podia fazer transações com outros países, né? E nesse caos todo de exploração, começaram os movimentos nacionalistas, né, dentro de Cuba, que exigiram um presidente que atendesse aos interesses cubanos. Eles não queriam mais essa influência toda dos Estados Unidos no seu país, né, que já era independente. Até que em 10 de março de 1952, Fulgêncio Batista, que era o presidente na época, que era um presidente bem ditador mesmo, ele tinha influência direta com os Estados Unidos, ele deflagrou o golpe nacionalista, né, e implementou a ditadura em Cuba, em 52. Lá em 53, um ano depois, né, em 26 de julho, Fidel Castro, que era o porta-voz da Revolução, né, e os homens eles provocaram um assalto num quartel, chamado Quartel de Moncada, e tinha como objetivo derrubar realmente a ditadura. Eles não queriam mais a influência estadunidense de jeito nenhum, nem a ditadura. Mas foi um grande fracasso, realmente. Os rebeldes eles foram capturados, torturados e mortos. Mas Fidel, né, estava no meio deles como líder. Foi capturado, preso, julgado e exilado no México. Então ele foi expulso de Cuba. E aí nesse momento que ele estava exilado em Cuba, ele, ele e o irmão dele, né, Raul Castro, eles começaram a movimentar as suas ações no México também. E não começaram, eles continuaram, né? Eles continuaram as movimentações para tirar a ditadura em Cuba. E foi aí que eles conheceram o Ernesto Che Guevara, né? Que também é um nome muito popular, muito conhecido, né, em Cuba como um dos líderes da revolução, né? E eles elaboraram um plano para tomar Sierra Maestra, né? Que era uma base muito forte de Cuba, né? Que atendia aos interesses estadunidenses. Então, eles retomaram a Cuba em 1956 para retomar o movimento guerrilheiro. Eles ainda estavam exilados, né? Eles voltaram ilegalmente para o país para voltar ao movimento guerrilheiro lá dentro. Até que 3 anos depois, em 1959, teve um conflito, né, com a ditadura e começou a Revolução Nacionalista de fato, né? Muita guerra armada, a galera realmente foi à luta e teve um movimento guerrilheiro muito forte. Algumas séries de ataques foram feitos, né, com o intuito de enfraquecer o governo. Inclusive, o movimento guerrilheiro sequestrou personalidades para chamar atenção e ganhar poder, ganhar visibilidade na mídia e tudo mais. O movimento ele ganhou a adesão dos camponeses, né, porque os camponeses também estavam sendo explorados por essa ditadura e por essa exploração dos Estados Unidos, né. E até que em 1º de janeiro de 1959, com a adesão dos camponeses, ganhou muita força o movimento e houve a tomada de Havana, que é a capital de Cuba, né? E com essa tomada de Havana pela revolução, pelos guerrilheiros, Fulgêncio, né, que era o presidente, ele fugiu e criou e assim se criou um governo focado em atender os interesses do povo cubano. E quem entrou como primeiro presidente foi o Fidel Castro. Aí teve muitas reformas nesse período, né? Nacionalização da economia, alfabetização de toda a ilha de Cuba, reforma agrária, nacionalização dos bancos. Então eles tomaram essas decisões bem socialistas, realmente. E essas decisões, eles aproximaram-se da URSS, né, de acordo com essas decisões. Mas por que a URSS teve interesse de se juntar com Cuba? Cuba ela fica muito próxima aos Estados Unidos, é uma ilha que praticamente está do lado ali dos Estados Unidos e seria uma posição estratégica de guerra muito forte, né? Mas os Estados Unidos também, depois que teve toda essa revolução, todo o movimento guerrilheiro, os Estados Unidos expulsaram Cuba das conferências dos Estados americanos. Então, essa expulsão, né, chamou atenção aos olhos da URSS, que se juntou ali a Cuba. Então, os Estados Unidos, eles contra-atacaram, né, com contra-revolucionários cubanos, que era a resistência da resistência, né, da revolução. E foram altamente treinados, né, CIA, essas organizações aí secretas dos Estados Unidos, para derrubar o governo do Fidel Castro. E eles não conseguiram. O governo de Fidel Castro resistiu. E a partir desse movimento, né, dos Estados Unidos, Fidel declarou um governo comunista em Cuba, porque ele já estava cansado da influência estadunidense, né? Ele declarou um governo comunista em Cuba e criou o Partido Comunista Cubano,
que aí sim entrou no bloco socialista naquela época, né? Os Estados Unidos, e aí Cuba foi como se fosse uma estratégia da URSS por causa da sua posição geográfica. Ela está bem perto ali dos Estados Unidos e a URSS implantou mísseis na ilha de Cuba. Então, qualquer movimento assim por parte dos Estados Unidos, Cuba podia atacar da noite para o dia, em poucas horas assim, a qualquer lugar dos Estados Unidos. E isso deu muito medo aos Estados Unidos, né? Nessa época estava tendo a Guerra Fria, né? E essas bases de mísseis, porque os Estados Unidos também tinha bases de mísseis perto da Rússia e agora a Rússia também tinha bases de mísseis perto dos Estados Unidos. Ficou essa tensão no ar, né? Será que vai rolar uma guerra nuclear mesmo? E não rolou, né? Mas isso é um assunto para a próxima aula que a gente vai falar de Guerra Fria. Mas eu queria só dar esse contexto geral para vocês de como esses países eles surgiram essas ideias comunistas, né? Essas ideias socialistas. Foi a base de exploração mesmo do sistema capitalista, né? Tanto a China com o Reino Unido, com aquele comércio legal de ópio, e Cuba, né, com essa exploração massiva durante muitos anos dos Estados Unidos e uma ditadura muito opressora, né? Então, esse é o contexto geral para vocês entenderem como que surgiram essas ideias socialistas e por que foram implementadas nesses governos. Claro que tem muitos outros países que aderiram, cada um tem a sua história, mas basicamente, num contexto geral, foram esses os motivos que levaram a essa implantação e esse panorama geral do que é o socialismo. E por isso, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me chamar, a mim ou aos monitores. E agradeço muito.